E aí, terceiro ano em PV, tranquilo, rapaziada? Estamos na luta aí, estudando bastante, né? Cuidando da nossa saúde, que é o que tá importando mesmo. Tá foda essa distância aí entre a gente, né, galera? Cada vez mais eu fico pensando, né, naqueles momentos que a gente tinha junto ali e às vezes a gente não dava o devido valor, né? E agora a presença das pessoas, né, que a gente gosta, tá fazendo muita falta aí. Mas eu acho que tudo acontece por um motivo e a gente tem que continuar, né, na nossa garra aí, no nosso foco, estudando, né? Mantendo essa disciplina de estar acordando cedo e tudo regrado, né, galera? Então hoje eu vou fazer um negócio com vocês, cara. Vou dar uma apertada um pouco, mas eu acho necessário, né? Então eu estava em função do primeiro grau, faltavam algumas questões para fazer a apostila, função constante já falado. Não falei de função linear, que é uma particularidade da função afim. Então vou fazer uma revisão e um aprofundamento ao mesmo tempo. Beleza, galera? Então vamos aí. Então é o seguinte, função constante das funções iniciais aí, dos tipos de função, é a mais básica, a mais simples de a gente perceber. Então vamos pegar uma função que vai de reais em reais, significa que esse primeiro conjunto aqui é o domínio, né? Então o domínio da função é o conjunto dos reais, domínio são os valores de x. Significa o quê? Que para essa função, para eu montar os pares ordenados xy, para poder montar o gráfico dela, eu posso pegar os valores de x, que é o domínio, qualquer número real. E esse segundo conjunto aqui, ele é o contradomínio. O contradomínio da função são os valores de y. Significa que para o y da função, para os valores da ordenada, também eu posso pegar qualquer valor real, tá? Então beleza, a lei de formação é o que a função faz. Então o que ela faz? O f de x é menos 3. Então independente do valor do nosso x, o y vai ser sempre menos 3. Então, por exemplo, o f de 1, menos 3. O f de 2, menos 3. O f de 0, menos 3. O f de menos 1, menos 3. E se a gente for e unir esses infinitos pontos, aqui eu só peguei 3 para mostrar, mas são infinitos, o x pode ser real. Então, vai formar esses pontos alinhados, ou seja, vai formar uma reta horizontal, uma reta que é paralela ao eixo x, que é exatamente a característica da função constante. Então, se o gráfico está paralelo ao eixo x, é porque é uma função constante, cuja lei de formação vai vir y igual a um número qualquer real. Então, se a lei de formação é f de x igual a menos 3, então é uma reta que vai passar lá no y igual a menos 3, independente dos valores de x. Então, o que você tem que entender? Que dos infinitos números que eu estou no eixo x, todos eles estão relacionados exatamente com quem? Com o menos 3. Então, por isso que ela é constante. Todo mundo constante lá no menos 3, velho. Então, formou uma reta paralela ao eixo x. Então, já dá pra gente perceber que o gráfico é sempre uma reta horizontal paralela ao eixo x, tá? A lei de formação vai vir sempre f de x igual a um número. Chamei esse número de k. Então, nesse caso, que era menos 3. E é um número real, tá? Inclusive, o f de x igual a 0. Ó. Vamos pensar? O f de x igual a menos 3 está aqui. O f de x igual a menos 1 está aqui. O f de x igual a 0 é o eixo x, tá? Então são retas horizontais, beleza? Então a lei de formação f de x igual a um número qualquer. A imagem é o que? É todos os valores de y, tá? Que estão relacionados com os valores de x. E, de novo, para qualquer valor de x que a gente pegue real, todos eles estão relacionados com o menos 3. Então, nesse caso, nessa função aqui, nesse exemplo, a imagem nossa é o conjunto formado pelo menos 3. O menos 3 é exatamente o número da lei de formação. Então, a imagem é sempre aquele k, é sempre o número que aparece aí. Então, função constante, tranquilo. O que a gente trabalhou na aula também, junto lá nas funções do primeiro grau, a função constante, era a taxa de variação, para descobrir o quanto cresce ou decresce o gráfico, tá? A gente fazia uma variação no eixo y e dividia pela variação no eixo x, delta y, delta x. Então, ó, variação, eu vou pegar um cara e subtrair de outro. Então eu vou pegar o 1 e o 2, vou chamar esse carinha de x1, esse de x2, belezinha? Então, beleza. Então o x2 é o 2, o x1 é 1. Daí em cima eu tenho que fazer o f de 2 e o f de 1 e subtrair um do outro, tá? Só substituir. 2 menos 1, o f de 2, menos 3. Menos o f de 1, menos 3. Menos 3 menos menos 3 dá 0.
E 0 dividido por 1 dá 0. A taxa de variação, galera, numa função constante, ela é sempre 0. Por que 0? Porque o gráfico não cresce e não decresce, ele é constante. Então não pode ter variação no gráfico. Então a taxa de variação, que é um conceito super importante dentro das funções aí também, essa taxa de variação na função constante é 0. Então aquelas decorebas, né? Função constante vai vir sempre uma reta paralela ao eixo x. A lei de formação vem um número só chamado lei de k, por exemplo, tá? É um número real. A imagem é sempre esse valor de k, porque o f de qualquer número vai ser associado a ele, tá? E a taxa de variação é sempre nula, porque não cresce e não decresce. Belezinha? Vamos para uma função afim. Função afim é a famosa função do primeiro grau. Beleza? Então a lei de formação dela é uma expressão do primeiro grau. No caso aí eu peguei 2x mais 6. Então, estou pegando uma função que vai de reais em reais, lembrando de novo que esse carinha aqui é o domínio, tá? Ó, o domínio da função é reais, o contradomínio da função é os valores de y, que também são reais. E aqui está a lei de formação da função, que nem aqui é f de x igual a menos 3, uma lei de formação simples. Agora, f de x igual a 2x mais 6, velho. É uma função do primeiro grau, porque o expoente do x é 1. Agora, lembra, estava cheio dos detalhes. Como eu sei que função afim, a representação gráfica é reta também, lembra, se esse número aqui era positivo, a reta é crescente, e se esse número aqui era negativo, era decrescente. E o número que multiplica o x, a gente vai descobrir depois aqui, que era exatamente a taxa de variação. É o quanto cresce e o quanto decresce. Por exemplo, se esse número aqui é 2, na prática significa o quê? Que toda vez que aumentar uma unidade no eixo x, lá no eixo y vai aumentar 2, né? 2 dividido por 1, taxa de variação, vai dar aquele 2 que está ali. Então o que eu tenho que fazer para desenhar uma reta? Eu tenho que saber onde intersecta o eixo x e descobrir onde intersecta o eixo y. A própria lei de formação já nos fornece aonde a função intersecta o y. Porque todo ponto do eixo y, para descobrir onde corta o eixo y, nosso x tem que valer 0. Quando a gente troca o x por 0, ó, 2 vezes 0, só que sumiu, sobra o 6. Então esse número sozinho é sempre onde a função corta o y, velho. Então essa função corta o y aqui no 6, no ponto 0,6. O x tem que valer 0. Então esse ponto é mega importante. A gente já saiu daquela etapa de construir tabela e pegar alguns números negativos, o 0, alguns positivos e ficar chutando o número lá e construindo pontos. Para com isso. Descobre onde intersecta o y e onde intersecta o x. Para descobrir onde corta o eixo x, qualquer ponto do eixo x, o y tem que ser 0. Troca o y por 0, o famoso igual a 0. Cai numa equaçãozinha do primeiro grau, descobri que o x é menos 3. Então está cortando, interceptando no eixo x no menos 3, 0 e no eixo y no 0,6. Desenhei, está aí, reta crescente. Agora, vamos calcular essa taxa de variação, velho? Então, ó, vou chamar esse carinha de x1 esse x2, tá? É o famoso ΔY por ΔX. O quanto varia em x e o quanto varia em y. Então se o x2 é 0, que vai dar 0 menos menos 3, aqui em cima tem que ser f de 0 menos f de menos 3. Então ajuda aí, 0 menos menos 3 dá mais 3. Agora, mano, o f de 0 é 6, menos o f de menos 3 é 0. 6 menos 0 dá 6, divide por 3 dá 2. Quem que é esse 2 que tá aqui, velho? Esse 2 é esse 2. É o número que multiplica o x. É a taxa de variação. Na geometria analítica ele é chamado de coeficiente angular. É o número que multiplica o x na equação reduzida. A matemática tem nomes diferentes, partes da matemática diferentes, mas a matemática é uma coisa só. Então, ó, saiba onde descobre o corta o eixo y, é sempre esse número. Para descobrir onde intersecta o eixo x ou igualar a função a 0. Pá, calculei a taxa de variação para comprovar para vocês que é o número que está ali e se esse número é positivo crescente, negativo decrescente. Outra coisa que eu não tinha falado. Só que a gente pode, a taxa de variação, ela pode ser calculada pela tangente desse ângulo aqui, ó. Tá? É o ângulo formado entre o eixo x até chegar na reta. Sai do eixo x no sentido anti-horário, bateu na reta. Lá na geometria analítica a gente chamava ele de inclinação da reta. E ó, o cateto oposto ao alfa é 6, o cateto adjacente é 3, 6 dividido por 3 dá o 2, que é o mesmo 2, mais uma forma de calcular também. Então a taxa de variação pode ser calculada como a
tangente do ângulo de inclinação da reta. Ângulo de inclinação sai do eixo x no sentido anti-horário até chegar na reta. Então, a taxa de variação na função constante é sempre zero. A taxa de variação na função do primeiro grau é sempre o número que multiplica o x. Então, a lei de formação de uma função do primeiro grau é ax mais b. Esse a que está aqui é exatamente a taxa de variação. É o nosso a, beleza? Então, e esse b é onde a função corta o eixo y. Então, olha quanta coisa. Se esse a é positivo, a reta é crescente. Se esse a é negativo, a reta é decrescente. Ela corta o y sempre no número que está sem o x, tá? E por quando o x for zero, essa parte sobe e sobra o b. Então esse carinha aqui é sempre esse número aí. Lá na geometria analítica a gente chama ele de coeficiente linear. Esse é o angular, esse é o linear, onde a reta corta o y. Então aqui, puta revisãozinha top, velho. E aqui acrescentei mais uma definiçãozinha, que é a taxa de variação na função do primeiro grau aqui, função afim, pode ser calculado pela tangente do ângulo de inclinação, que é o ângulo que sai do eixo x no sentido anti-horário, até chegar nessa retinha aí. É a mesma coisa que calcular delta y por delta x, porque em relação ao alfa, esse cateto aqui é o delta y, e esse cateto é exatamente o delta x. Fechou? O que eu não tinha comentado na semana passada, tá? Na última aula, na verdade não foi na semana passada, foi na última aula, é sobre a função linear, porque ela é um tipo de função do primeiro grau. Só que eu não cheguei a comentar e ela tem algumas características que eu acho top da gente discutir. Então, primeira coisa, vamos pegar aí reais em reais, tá? A lei de formação dela, ó, menos 3x. Cara, é a mesma parada que a função do primeiro grau. É que aqui o número que está sozinho aqui é o 6. Então ela corta o eixo y no 6. O número que está sozinho aqui é o 0. E esse 0 é exatamente onde a reta vai cortar os dois eixos. Ela passa na origem. Então o número que está sozinho aqui é onde corta o eixo y. Para cortar o y, o nosso x tem que ser 0. Só que o y é 0 também, ele não apareceu. Então toda função linear que vem através de uma lei de formação que tem alguma coisa só multiplicando x, tipo aqui era ax mais b. Ali é só ax. O b, nesse caso aqui, ó, o b vale 0. E toda vez que o b vale 0, o gráfico passa pela origem. Então, função linear que tem esse estilo de lei de formação é uma função que passa sempre pela origem. Então, se você já sabe que ela passa pela origem, você já tem um ponto, basta achar outro. Aí atribuir um valor qualquer para o x, se x for 1, fiz f de 1, menos 3 vezes 1, menos 3, achei esse ponto aqui, 1, menos 3, liguei e formei o gráfico. Porque deu decrescente, cara. Só se olhar esse número aqui, ó. Cara, esse número aqui a gente já falou, ele é a taxa de variação, velho. É o número que multiplica o x na função do primeiro grau. E se esse número é negativo, tá? É porque a taxa de variação deu negativa e a taxa de variação da negativa quando o gráfico é decrescente. Vamos provar essa parada aí? Vamos calcular aqui, velho? Vamos chamar o x1 o 0 de x1 e o 1 de x2, tá? Então vai ficar assim, ó. 1 menos 0 e aqui f de 1 menos f de 0. Ó, vou colocar aqui pra cima, tá? f de 1 menos 3. f de 1 menos 3, f de 0, 0, tá? E 1 menos 0, 1. Então menos 3 menos 0 menos 3 dividiu por 1 deu menos 3. Quem é esse menos 3, cara? É esse menos 3, é o número que multiplica o x, é a taxa de variação. É a mesma teoria. A diferença é o quê? Que o termo independente aqui na função linear é sempre 0. E se ele é 0, passa pela origem. Fechou, cara? Animal. A lei de formação é a vezes x, né? Alguma coisa vezes o x. Se o a é maior que 0, cresce, taxa de variação positiva. Se o a é negativo, ela é decrescente, porque a taxa de variação, né, está associando valores para cair no eixo y, então está diminuindo. Belezinha? Galera, puta revisão top. E já dei um aprofundamento aqui para dar uma encorpada, beleza? Vou fazer as questões que estavam faltando da aula agora. Gente, ó, eu estou na página 182 da apostila 3, tá? O exercício 1 já tinha feito no vídeo. Vou fazer a questão número 2. Aí da aula anterior tem uma questão super tranquila que é 2. Aqui eu vou passar só o gabarito, tá? Então já estou até passando, ó.
a questão 2 da página 180 da aula anterior, que é sobre taxa de variação, que a gente já viu, tá? O exercício 2, ele dá a letra D. Beleza, pessoas? D de dado. Então, eu vou fazer o exercício número 2 dessa aula e nós vamos entrar em função do segundo grau na próxima aula, tá? Eu vou fazer exercício 2, vamos fazer mais um extra de função do primeiro grau, tá? E a gente vai partir daí para funções do segundo grau. Então, uma questão da Unicamp, a numeração dos calçados obedece padrões distintos conforme o país. No Brasil, essa numeração varia de 1 em 1 e vai de 33 a 45 para adultos. Nos Estados Unidos, a numeração vai de meio em meio e vai de 3,5 a 14 para homens e de 5 para 15,5 para mulheres. Letra A, considere a tabela abaixo. Então, a tabela abaixo está falando que se a numeração brasileira for 35, que é o T, o comprimento do calçado é 23,8, que é o X. Se a numeração brasileira for 42, o comprimento do calçado, que é X, vale 27,3. Suponha que as grandezas numeração brasileira, que é o T, e o comprimento do calçado, que é X, estão relacionadas por funções afins. Então, as duas funções que ele representa aí, ó, são duas funções do primeiro grau. Então, são funções afins. Beleza? Funçãozinha básica do primeiro grau do tipo AX mais B, a outra eles chamam de CT mais D. Então, aqui, ó, TX é AX mais B, XT é CT mais D. Então, o X aqui é o X mesmo, o T de X está fazendo o papel do Y. Aqui, o T seria o X e o X de T é o Y. Beleza? Então, o T de X é para a numeração brasileira e o X de T para o comprimento do calçado. Então, encontre os valores dos parâmetros A e B, da expressão que permite obter a numeração dos calçados, ou os valores de C e D. Então, ele quer que trabalhe com uma função ou com a outra. Ou acha o A e o B, que é o que eu vou fazer, ou acha C e D. Então, eu vou caminhar pelo A e B, tá? A pergunta deu essa liberdade aí. Então, beleza. Então, o que está falando? Ó? Que quando a numeração, ó, o T é a numeração brasileira. Então, quando a numeração, o tamanho do calçado for 23,8, eu sei que a numeração brasileira vai ser 35. Então, se é a função A vezes X, aqui vai ficar A vezes 23,8 mais B. E o T de 23,8 é 35. Então, quando o comprimento do calçado for X, a numeração brasileira vai ser 35. Fechou? Então aqui, se olhar bem, já formou um sisteminha, uma equação com duas variáveis. Aqui vai montar um sistema, né? Então, ó, já ficou assim. Só deu uma invertida aqui. Agora, quando a numeração, o comprimento do calçado for 27,3, então estou trocando X nesse primeiro momento por 23,8, agora vou trocar por 27,3. Vai ficar A vezes 27,3 mais B. E quando o comprimento do calçado for 27,3, a numeração no Brasil é 42, velho. Aí ficou 27,3A mais B igual a 42. É esse sistema que a gente vai trabalhar para descobrir A e B. Mas eu vou mostrar a outra partezinha para vocês aqui, ó. A outra parte é X de T. X de T. Então, quando a numeração, o T, for 35, lá naquela função vai ficar C vezes o 35 mais D. E quando a numeração for 42, vai ficar C vezes 42 mais D. Aqui, quando a numeração é 35, o comprimento é 23,8. E quando a numeração é 42, o comprimento é 27,3. Aqui seria esse sistema. Então ele pediu para trabalhar com isso ou com isso daqui. Tá? Então eu estou eliminando esse e estou trabalhando com esse sisteminha aqui. Belezinha? Vou até resolver aqui mesmo, ó. Vou subtrair uma equação da outra, tá? Ó, se a gente subtrair 23,8 menos 27,3A, tô colando na cara de pau, vai dar menos 3,5A. B menos B zerou
E 35 menos 42 dá menos 7. Aqui podia fazer uma substituição, isolar uma letra, eu já subtraí porque some o B. Então, beleza? Tirei esse desse, B menos B zerou, 35 menos 42 menos 7. Passo 3,5 dividindo, 7 dividido por 3,5, o nosso A vale 2, velho. Aí, mano, vou substituir na primeira lá. Vai ficar 23,8, o A vale 2. Mais o B que eu estou querendo, tudo isso igual a 35. Então, esse B que a gente vai obter aí, ó, vai dar menos 12,6. Beleza? Aqui tinha que multiplicar por 2, passar subtraindo, já coloquei direto. Então, a função seria t de x, troca lá o a por 2, vai ficar 2x, e o b trocou por menos 12,6. Então, quem que é o 2? O 2 é o A, beleza? E quem que é o menos 12,6 é o B. Então, o A vale 2 e o nosso B vale menos 12,6. Então, esse exercício ele é exatamente o contrário da explicação que eu dei hoje. Hoje eu dei a lei de formação, né? E nós conseguimos alguns valores, montamos o gráfico. Tá? Agora aqui ele deu diferente, ele deu alguns valores para mim, tá? Para eu poder descobrir quem é a lei de formação. Fechou? Essa letra A. Uma letra B. A numeração dos calçados femininos nos Estados Unidos pode ser estabelecida de maneira aproximada pela função f de x 5 vezes x menos 20, onde x é o comprimento do calçado. Sabendo que a numeração dos calçados, numeração que está chamando MK, forma uma PA de razão meio. Então, ó, com o termo inicial 1, N1 é 5, então você está somando de meio em meio. Então é 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5 e assim por diante, tá? Então essa sequência que está aumentando de meio em meio é uma sequência, é uma PA crescente, né? Aí ele fala que o primeiro termo é 5 e que o N de K é função do comprimento, tá? Então, quando eu faço função do comprimento, eu descubro essa numeração. Calcule o comprimento C5. Peraí, velho. C5. Então, o C, eu tenho que fazer, para achar a numeração quando for 5, eu tenho que fazer o F de C5, que é o que ele está pedindo. O N de 5 é o quinto elemento da PA. O primeiro termo é o N1, então esse cara é o N1, esse cara é o N2, N3, N4, o N5 vale 7. Então aqui eu tenho que fazer o N5 é 7, agora eu tenho que fazer o F de C5. E é esse C5 que eu estou descobrindo, que é o que ele pediu. Então C de 5, troca aqui, ó, vai ficar 5 vezes o X troca por C de 5, menos 20 sobre 3. Passa o 3 multiplicando 21. Beleza? Faz uma distributiva aqui, 5C5 menos 100, beleza? Passa o cara somando aqui, vai dar 121 igual a 5C5, tá perfeito aí o esquema, velho. Então, esse carinha aí passa o 5 dividindo, 24,2. Então, a pergunta do exercício, calcule o comprimento C5. Então, o comprimento C5 é 24,2 centímetros. Beleza? Então, de novo, ele falou que a numeração é função desse comprimento do calçado e que a numeração é formada por elementos de uma PA começando pelo 5 e a razão é meio, então aumenta de meio em meio. Aí, beleza. E ele fala que para achar a numeração é função desse comprimento. Então, como ele queria o C5, eu quero o comprimento quando for 5, eu quero o N de 5. O N de 5, quinto elemento da PA é 7, beleza? Aí onde tem X, troquei por C5, porque é função do C5. Onde tem X, troquei por C5. Caiu na equação do número grau, 24,2. Puta questão boa pra caralho, porque envolve lei de formação, então dados dois, só que é 2 pontos, ó. O X é 23,8, o Y é 35, o X é 27,3, o Y é 42. Dados 2 pontos, sabendo que a função é uma reta, acha a lei de formação. Só montar o sisteminha, cara. Beleza? E esse exercício aqui deu uma misturada com progressão aritmética. Beleza? Então, vou fazer mais uma questão aí de função do primeiro grau, um exercício extra.
e a gente parte para as funções do segundo grau. Valeu! Galera, vamos fazer uma pedrada agora, um exercício bom de vestibular, tá? Aliás, a questão anterior eu acho mais difícil que essa, mas é uma questão boa. Então tá aí, ó, a função f de x que representa o gráfico a seguir, onde k é um número não nulo. E ele quer esse k. Olha que estranho, cara. O k é, por exemplo, aqui, ó, f de 2 é o k, f de 5 é o k. Então se eu faço o f de 2, por exemplo, eu já sei, descubro o k. Agora, fazer o f de 2, eu tenho que ter a lei de formação dessa função que está aqui. Então vamos pensar, em primeiro lugar, ó, eu tenho uma função linear. Como eu sei que é linear? Porque está passando pela origem, tá? É uma função linear de 0 até 2, então de 0 até 2 tem que ser alguma coisa só que multiplica o x. Por exemplo, podia ser a letra A, podia ser, ó, já eliminou a B, aqui não tem nada com x, aqui não tem nada com x, e podia ser D e I. Então, ó, B e C já foi eliminada só pelo simples fato, velho, da lei de formação que vai de 0 até, o x variando de 0 até 2, é uma função linear, então tem que ser do tipo alguma coisa vezes o x. Por exemplo, o que está multiplicando o x aqui? K sobre 2. O que está multiplicando o x aqui? Ó, tem o x, e aqui também não. O que multiplica o x é o k, e o que multiplica o x é k sobre 2. Então só com essa brincada aqui, ó, já eliminamos a B, K, C, tá fora, velho. Então ficamos entre A, D e E com uma simples observação gráfica. Então, de 0 até 2, vamos escrever a função, velho? Ó, de 0 até 2, ela tem que ser uma função do tipo AX. Se o x estiver entre 0 e 2. Então, uma função linear. E como que eu sei que é linear? Porque é uma reta que está passando pela origem. A gente já viu isso daí. Agora, quando o x estiver entre 2 e 5, se x estiver entre 2 e 5, aí a função aqui é uma função constante, cara. Então vai vir f de x igual a um número qualquer, tá? Então, ó, por exemplo, aqui eu chamei de A, eu vou chamar de B. Beleza? Então, ó, vamos olhar. Aqui, pode ver, veio um número. Então aqui pode rolar a letra A. A letra D também veio um número qualquer. Agora, olha a letra E, veio f de x igual a x, cara. Não é. Aqui tinha que vir um número real, tá? Eu sei que x representa um número, mas uma outra variável que não fosse o x. Cara, nós já ficamos entre a A e a D, só de não fazer nada. Agora, vamos pegar essa lei de formação. Que formação que eu tenho? Que o f de 0 é 0 e que o f de 2 é k. Beleza? Tranquilidade pura. Agora, me ajuda aí. O que eu tenho que fazer, velho, para descobrir a lei de formação dessa função? Quer saber? Eu sei lá o que eu tenho que fazer. Me fodeu essa função. Caralho. Então, vamos aí. Eu sei que f de x é A vezes x, porque é uma função linear. Beleza? Aí vamos fazer os casos que eu tenho. F de 0 fica A vezes 0, tá? O f de 0 é 0, beleza? E A vezes 0, 0. É aquela coisa que não sai de nada, né? Beleza? Agora, f de 2 é A vezes 2 e o f de 2 é K. Então, esse A que está ali, passa o 2 dividindo, é K sobre 2. Então, a lei de formação da funçãozinha aqui tem que ser K sobre 2, que é o A, vezes X. Já deu para ver que é a letra A, né, cara? Kx sobre 2. Beleza? Então, quando o x estiver entre 0 e 2, a função ficou Kx sobre 2. Beleza, velho? Tranquilão? E se a gente faz, por exemplo, o f de... Eu quero achar a lei de formação. A lei de formação aqui tá feita, né, cara? Eu que tô viajando. Quando entre 2 e 5, essa reta aqui, que é paralela ao eixo x, ela estaria passando pelo K. Então, essa lei de formação aqui, ó, é f de x igual a K, velho. Então, vou até pôr direto aqui, f de x igual a K.
E ali também era K, né? Então podia ser a letra D, mas é a letra A. Por quê? Porque a primeira função que está indo de 0 a 2, que é a função AX, a gente descobriu que o A é K sobre 2, então a lei de formação é f de x, K sobre 2, letra A. Puta questão da hora, velho. Beleza, pessoas? Fechou? Tamo bem com função do primeiro grau? Na verdade, a gente viu função constante, função afim, que é do primeiro grau, função linear, que é um caso particular da função do primeiro grau, aquela reta que passa pela origem, que nem essa daqui, tá? Brincamos bastante de taxa de variação, fizemos questões super pesadas da aula e eu trouxe uma porrada de um extra fudido aqui pra gente deixar no esquema. Beleza, galera? Então essa é a nossa aula aí agora. Então, daqui a pouco estamos aí com a aula de função do segundo grau. Valeu!